Bom dia, igreja. A paz. Estamos no mês da família, né? Nosso tema esse mês é família. E que privilégio poder estar aqui num dia tão especial para falar sobre esse tema que é tão a cara de Deus. O título dessa mensagem é Família, Identidade de Deus. Pastora, identidade de Deus? Sim, e posso provar na Bíblia. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 1. Nós vamos dar um passeiozinho rápido na Bíblia hoje, mas é um passeio. Começando com Gênesis 1. Quando Deus criou o homem, Ele criou para ter relacionamento com Ele. Literalmente, para ser família, para conversar todo dia. Toda viração do dia Ele estava conversando com o homem. Ele se fazia presente, Ele falava, mas Ele também ouvia. Ele queria, o propósito de Deus para o homem é ser família com Ele, ser família dele. Então vamos lá, Gênesis 1, versículos 26 e 27, diz assim: Então disse Deus, façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Pausa. Eu gosto muito de português, né, gente? Fiz faculdade de letras porque eu amava português. Nunca dei aula de português, dei aula de inglês. Porque os planos e os propósitos de Deus são muito maiores do que os nossos, e glória a Deus por isso. Mas eu amo português. E aí tem esse verbo, façamos. Mas não foi Deus que criou? Por que o verbo está na primeira pessoa do plural? Né? Façamos, nós façamos. Porque o nosso Deus é um Deus triuno. E a Bíblia fala isso. O que é um Deus triuno? 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? E ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olha que coisa incrível. Ele é um Deus triuno e ele falou, façamos, nós vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. E aí eu fui no dicionário pegar o significado de imagem e semelhança. Imagem, peguei no dicionário Oxford, tá, pessoal? Representação, reprodução da forma. Qual é a forma de Deus? Ele é um Deus triuno. E ele fez ele nos criou, os homens, a imagem dele, ou seja, a reprodução da forma dele. E aí vem o mais legal, ele fala, façamos o homem conforme a nossa semelhança. E aí no dicionário, semelhança, entre poucas definições que tem ali, que é ser semelhante, tá? Semelhança, ser semelhante, né? Obrigada, dicionário, ficou na mesma. Mas tem a definição que fala, semelhança é identidade. Uau! Quando Deus cria o ser humano, quando Ele cria o homem, Ele cria para ser a reprodução da sua forma e com a sua identidade. Gente, isso é demais. Isso é muito lindo. Então está lá no versículo 26. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, Deus criou o ser humano, ele fala de novo, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Pessoal, é muito lindo isso. Porque Deus criou a imagem e a semelhança dele. Mas, Gabi, Deus não tem macho e fêmea. Deus é Deus, Ele é Espírito. Sim. Mas, cada parte da Trindade tem um papel. Tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, o nosso advogado, o nosso guia, certo? E aí Deus vem e cria o homem, a sua imagem e semelhança, macho e fêmea Ele cria. Porque você só consegue reproduzir outro homem, outro ser humano, vamos falar assim, para não ficar pensando no gênero. Você só consegue produzir outro ser humano se tiver um macho e uma fêmea. Ou seja, ninguém vem sem uma família. Ah, não, mas eu nem conheci meu pai. Foi um caso assim, ele sumiu e eu fui criado só pela minha mãe. Ele existe. E você só foi criado porque você pertence a uma família. Ninguém na face da terra, nenhum ser humano que existiu, que existe ou que vai existir, que vai nascer, existe sem essa identidade de Deus, chamada família. Porque é impossível. O que Satanás quer fazer?
obviamente, destruir a identidade de Deus em nós, atacar as famílias. É muito óbvio. Vocês estão entendendo? Ele quer tirar essa nossa identidade de Deus de dentro de nós. Mas nós só existimos. O plano de Deus para o ser humano é ser família. Amém? É ser família. E continua. Gênesis 1. Deixa eu mudar aqui. Gênesis 2:18. Vamos lá. Gênesis 2:18. Eu peguei a Bíblia do celular porque eu grifei todinha. E aí, se eu faço isso com a minha Bíblia, depois eu me perco. Ela fica toda grifada de vários coloridos, e esse eu quis colocar todos os coloridos diferentes. Tem roxo, tem cada coisa. Então, pessoal, hoje eu grifei tudo coloridinho, ó. Gênesis 2:18, Deus diz assim: então o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Até agora, tudo que Deus criou era bom, né? Ele criou isso e viu que era bom, ele criou aquilo e viu que era bom, ele criou e viu que era bom. As árvores, os animais, a água, separou o dia e a noite, o sol, a estrela, os astros, e ele criou o homem e viu que era muito bom. E eis que no versículo 18, Deus mesmo disse, não é bom que o homem esteja só. Olha só, dada a importância disso, porque não faz parte do caráter de Deus, então não é bom que o homem esteja só. Ele continua, farei para ele, tem Bíblia que fala, na tradução, uma ajudadora, auxiliadora idônea, mas eu amei a NVI, porque fala assim, farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. O que é semelhante, que a gente viu? Da mesma identidade. Farei para ele uma aliada da mesma identidade. Porque não é bom que o homem seja só. Porque aqui está provando que o plano de Deus para mim e para você é ser família. Amém? Nosso plano, o plano inicial de Deus, o plano que Deus tem para a humanidade é família. Um homem e uma mulher que se juntam e geram filhos. Lá... Aqui mais para frente ele fala, né? Ele abençoa o homem e a mulher para que eles sejam férteis, que eles povoem a terra. Deixa eu só pegar aqui. Está no 1:28, né? Eu pulei. Volta lá para o 1:28. No 1:28 ele fala assim, ó, para o ser humano. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam sobre a terra. Eu li junto. O que é isso? Deus tem esse domínio, e Ele passou o domínio para mim e para você, dando uma ordem. Vão, encham a terra, multipliquem-se e dominem, porque é o plano inicial de Deus que nós sejamos como Ele. Não com o poder dEle, nem tentando ser mais do que Deus, mas como Ele. Porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança, para sermos famílias, para sermos férteis, para multiplicarmos e dominarmos. Certo? E esse era o plano inicial de Deus. Até que aí estava dando tudo certo. Todo dia Deus ia no jardim, conversava com o homem, conversava lá com Adão e Eva. Eles tinham um ótimo relacionamento, porém entrou o pecado. Que eles foram enganados pela serpente. E quando entrou o pecado, o ser humano, ele dá o domínio, ele concede o domínio do que ele tinha para Satanás. Ele vende esse direito dele, né? Porque ele desobedeceu a Deus, ele quebrou esse pacto com Deus. Então, entra o pecado no mundo. Só que não era o plano de Deus ficar afastado do homem, em momento algum. O que Deus faz? Mata um cordeiro, faz uma roupinha para eles e tudo. E desde então, Deus quer se aproximar da humanidade, Deus quer resgatar a humanidade. Aí vem, então, biblicamente, vamos lá. A arca de Noé. Você vê que a humanidade estava perdida no pecado, Deus chama Noé, ele vai, acontece o dilúvio, Deus reseta, né? Acho que ele apertou um botão, resetou, começou de novo, mas a raiz pecaminosa estava no ser humano. Por quê? Porque eles tinham pecado e eles tinham ferido a identidade de Deus, certo? E então, Deus chama Abraão. Vamos lá para Gênesis 12. Deus fala, não dá para ficar assim. Ele tinha um plano, ele tinha que resgatar a humanidade, ele falou, vou ter um povo para mim. Gênesis 12, versículos 1-3. O chamado de Abraão diz assim, então disse o Senhor a Abrão,
saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Parece contraditório, porque Deus chama Abraão e fala para ele: sai da casa do teu pai, da tua terra e da tua parentela. Por quê? Era um meio que eles estavam todos em pecado, servindo outros deuses. E Deus viu o coração de Abraão, um coração de muita fé, sincero, obediente, e falou: bom, vai ser Abraão e Sarai, que era a mulher dele. Abraão e Sarai, que é Abraão e Sara. Deus escolhe duas pessoas improváveis. Por quê? Ele escolhe para quê? Para fazer uma família, para fazer um povo dele. Ia ser o povo de Deus. Ia nascer o povo de Israel, que é o povo de Deus. Deus queria uma descendência. Ele chama um casal velho e estéril. Quando Deus chamou Abraão, ele já tinha 75 anos. E era casado, naquela época casava cedíssimo, né, pessoal? 15, 16 anos, a mulherada estava casada. Vamos combinar que ela passou a vida inteira e ela não tinha filho. E ela era conhecida como estéril. E Deus chamou esse casal para ser o povo dele. Olha que interessante. Falou: vem, vamos. Por quê? Porque Deus deu que promessa para Abraão? A promessa de uma família. Eu farei de você um povo muito grande, uma família enorme. Porque por meio da sua família, todos os povos serão abençoados. Aqui Deus já estava sinalizando que dessa família viria Jesus. Que dessa linhagem o Filho de Deus viria. Deus já estava sinalizando. Então, olha a importância da família para Deus. Deus pensou na descendência, porque por meio de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. Abraão teve Isaque. Engraçado que ele teve antes, né, a mulher não acreditou, pegou a serva, né, a escrava, falou assim: olha, vai ter relação com ela, porque de mim não vai ter família. E já que Deus falou e tem que cumprir, né, vou dar um jeito nessa promessa de Deus. E ele tem de Agar, Ismael. Não era a promessa de Deus. Não era essa descendência e não era essa família que Deus tinha. Tanto que não foi. Eles se tornaram outro povo, e porque Deus tinha abençoado Abraão, foi um povo grande e até hoje. A descendência deles é um povo grande, é um povo forte, foi um povo próspero, é um povo próspero e abençoado, mas não era o povo que Deus tinha falado. Porque para Deus importava aquela família que Deus chamou, que era Abraão e Sara. E eis que de Abraão e Sara veio o filho Isaque. Deus é tão Deus de família que no Velho Testamento todinho, como é que a gente se referia a Deus? Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Olha só como é importante a família para Deus. Como é importante a descendência para Deus. É importante, importa realmente. Porque Deus chamou, porque Ele queria resgatar a humanidade. Então ele ficou Deus de Abraão, através de Abraão veio Isaque. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Através de Jacó, que comprou o direito da primogenitura, vieram as 12 tribos de Israel. Certo? E tudo isso aponta como Deus ele se importa e faz sentido a descendência da família. Agora vamos lá em Deuteronômio 6. O que aconteceu? Abraão, Isaque, Jacó. Jacó teve José. Jacó teve Judá, que Jesus é leão da tribo de Judá. Lembra desse filho? Mas através de José, Deus trouxe uma salvação ali, porque houve fome na terra. José estava lá no Egito e o povo de Deus foi para o Egito. E não morreu, a família inteira foi para o Egito. Essa família, Deus estava cumprindo o propósito dele. Multiplicou, virou um monte de gente. Só que eles foram escravizados por Faraó, que teve medo. Falou: não, esse povo aqui tá igual coelho, né? Cada vez que eu açoito, eles nascem mais. Só dá mais filho. Deixa eu fazer esse povo se tornar escravo para eles não quererem tomar o Egito. Mas essa não era a promessa de Deus. A promessa de Deus era a terra de Canaã. E aí, então, Deus levanta Moisés. Moisés tira o povo do Egito e leva o povo para a travessia do Mar Vermelho, no deserto, porque Deus queria cumprir. Vocês são minha família, vocês são o meu povo particular. Eu vou fazer grandes coisas através de vocês. Ok? E aí, quando Deus dá para Moisés
A instrução, as tábuas da lei, tudo aquilo, ele está instruindo o povo. Olha que interessante que ele fala em Deuteronômio 6, de 6 a 10. Vamos lá. Deuteronômio 6, de 6 a 10. Ele fala assim: que todas estas palavras que lhe ordeno hoje estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que daria a vocês e sobre a qual jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Aí ele continua falando que terra que era. Uma terra muito abundante, uma terra muito boa, que Deus tinha prometido para Abraão, Isaque e Jacó, e ele está cumprindo. Mas olha que interessante e o que ele fala. Tudo que eu estou ensinando aqui, ensine com persistência aos seus filhos. Olha a importância da família. A importância dos pais nos filhos. Ele não falou, ensina. Só fala. Mostra lá. Ensina com persistência aos seus filhos. E aí, olha como ele fala para a gente ensinar. Através do relacionamento. Porque Deus é um Deus de relacionamento. Porque Ele criou o ser humano para se relacionar com Ele. Porque importa, sim, o que você faz o dia inteiro. Então, como que você vai ensinar seus filhos com persistência? Sentado, no caminho, ao se deitar, quando se levantar. Ou seja, na rotina diária. Olha que interessante. Quantas vezes a gente acorda atrasado e fala, vamos, escola. Vamos. Ou quando você não chacoalha, o menino já tira da cama, enfiando o uniforme, já leva para a escola, dando, sei lá Deus, um café no carro, né? Come alguma coisa aí. Não é assim? A gente na correria faz, gente, eu faço. Quando a gente deveria falar, logo quando acorda, falar bom dia, fala um salmo, um versículo, um provérbio, abençoa, uma oração. E não é coisa grande não, gente, estou falando de 15 minutos, estou falando de uma oração. Bom dia, filho, que Deus abençoe o seu dia. Eu te abençoo como sua mãe, eu te abençoo como seu pai. Seu dia vai ser uma bênção, vai ser próspero, hein? A Rafaela é muito bonitinha. Toda vez que ela tinha prova na escola, porque isso eu aprendi quando eu era mais nova, estudando na fase de colegial, vestibular, eu descobri sozinha, lendo a Bíblia, um versículo que para mim foi uma palavra rema. Tiago 1,5. Quem precisar de sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente. Eu falei, tá bom, Deus, se precisar de sabedoria, peça para o Senhor dar livremente, eu não vou tirar nota baixa. Porque eu vou estar na prova. Porque mesmo que eu não lembre, ou mesmo que caia uma coisa, o meu embromation vai dar certo. Porque o Senhor vai me dar sabedoria, eu vou escrever e vai dar bom. Deu bom. Deu muito bom. Nunca peguei uma DP na faculdade. Eu tive umas matérias cabulosas, tipo latim. Quem quer estudar latim? E mais umas coisas. Latim eu gostava, tá, pessoal? Porque latim vai gramática, eu amava gramática, mas literatura brasileira, literatura infantil, não gostava. Não gostava, não gosto e nunca vou gostar. Sinto muito. Cada um gosta de uma coisa. E aí eu tinha que saber quem escreveu, que época que pertenceu, qual livro que foi, o resumo do livro, eu odiava aquilo. Não lia, não li, não vou ler aqueles livros chatíssimos da literatura brasileira, porque eu não gostava. Não tinha formas de eu ler aquilo. Só que eu tinha que ir bem, eu tinha que fazer a prova, que era uma matéria da faculdade. Deus, se alguém precisar de sabedoria, peça para o Senhor. Eu li o resumo, escutava o que o professor falava, tirava 10 na prova, 9 na prova. As meninas ficavam loucas, mas você não lê, mas você não gosta. Mas eu tenho Deus. Eu orei, eu aprendi um versículo e eu acredito nele. E todo dia, toda vez, eu entrava na prova, Deus, eu preciso de sabedoria, o Senhor me dá sabedoria. Escrevia lá, o que eu escrevia, batata, estava certo. É Deus, porque a palavra foi incutida no meu coração. E uma palavra incutida você usa e ela funciona, pasmem. Ela é a palavra de Deus, ela funciona. Então, o que ele está falando, Moisés, aqui? Através de Deus, Deus está falando. Incute na cabeça dos seus filhos, como? Através do relacionamento. Sentado, tomando café da manhã, tomando o almoço, no caminho, no carro, em vez de brigando com o menino, né? A gente briga, você desceu atrasado, você entrou no elevador, você fez o quê? Você empurrou sua irmã, não sei o que lá. Não, vai falando a palavra, canta um louvor, canta aqueles corinhos que fala a palavra de Deus, sabe, de antigamente.
Tem um melhor que o outro. Vai cantando, abençoa, fala um versículo de novo. Ao se deitar, vai colocar a criança para dormir. Aí, gente, eu tenho que falar como é que eu faço. Eu sempre contei historinha e sempre era a Bíblia, né? Então, a historinha de Davi, a historinha de Josué, aí da rainha Esther, tal, eu sempre contei. Quando eu tinha só a Rafaela, eu conseguia colocar a Rafaela 9 horas na cama, enquanto a minha mente ainda prestava, eu ainda estava em lúcida insanidade mental, eu sentava no pé da cama e contava a historinha inteira. Lindamente, contava com detalhe. Aí eu já entrava na história, no estilo de Mel Williams, que eu sempre gostei de imaginar a história, falava, porque Davi tinha um irmão que era fortão. E aí, quando o profeta chegou, falou, esse! Aí veio o fortão. E aí falou, não, não é. Aí eu contava do outro, o outro era rápido. O Rafael, o outro era rápido. Falou, esse vai ser bom rei. Porque esse vai lutar, não era. Aí eu ia contando, sabe? Maravilhosamente bem. Aí nasceu a segunda filha. Você não consegue mais colocar... Eu não consigo, irmão. Se você consegue, parabéns. Você é um vitorioso na vida. Mas colocar a criança na cama 9 horas da noite, com sanidade mental e capacidade de contar uma história inteira, eu não tenho mais. Esse meu superpoder se foi. Aí eu comecei com essa história de contar a historinha para as duas. A Rafaela dorme rápido. A Rafaela fazia, já dormia. E a Heloísa não. E aí eu contando a historinha. Bonitinha, a história de Davi, a mesma história. Daqui a pouco eu dormia. Não sei se você já fez isso. E a minha filha, mãe, você está errando toda a história. Todo santo dia. Aí eu acordava falando coisa que tinha acontecido durante o dia. Porque aí você dorme, acho que você entra naquele primeiro soninho que você já não fala mais coisa com coisa. E aí foi acontecendo, aí um dia ela falou assim, eu não quero mais você, porque você conta a história tudo errado. Eu falei, meu Deus. Falei, já sei, Deus me deu uma estratégia. A Bíblia do celular, é só você clicar num botão que tem a Bíblia falada. Aí eu coloco lá no volume máximo, porque ela escuta, dou play, qual história você quer hoje de Josué? Josué, play. Ele não erra. Ele não erra nenhuma palavrinha, você acredita? A história sai inteirinha, sai certa, até ela dormir. Aí eu acordo assim, ela já está dormindo, eu estou capotada, babando, tiro a Bíblia, e eis que ela ouviu a palavra de Deus. Foi a forma que eu encontrei meu irmão. Então, se você tiver, assim, tendo esse mesmo problema que eu, use a palavra de Deus na Bíblia. Ela é lida lá inteirinha, na íntegra ainda. As meninas estão sabendo mais de Bíblia do que muita gente. Heloísa, então, que demora para dormir, sabe muito. Aí, ela já escutou a história da criação, de Noé, na cronologia, fora da cronologia, da rainha, dos heróis da fé, Novo Testamento, Velho Testamento, dos apóstolos. Esses dias ela falou assim, eu quero o livro de Miqueias. Eu falei, oi? Mãe, eu quero ouvir o livro de Miqueias. Eu falei, filha, tudo bem, é um nome legal, Miqueias, mas assim, é um livro difícil, porque não tem uma historinha. É um profeta que estava falando com o povo. Eu quero Miqueias. Eu falei, agora, Miqueias. Você quer se aprofundar na Bíblia? Toma Miqueias. Escutou Miqueias, bonitinha. É Miqueias, é Abacuque, glória a Deus, irmão. Porque a gente vai incutir a palavra ao se levantar, ao se deitar, sentado, no caminho, é falar da palavra. Amém? É falar sobre isso. O que isso mostra pra gente? Deus se importa com a nossa rotina diária, porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus se importa com a nossa família nos mínimos detalhes, e Ele instruiu o povo dele. Faz isso, vai falando. Aí tem mais, ele fala o seguinte, deixa eu ver se estou no lugar certo ainda, né? Ensine com persistência aos seus filhos. Aí no versículo 8, amarre-as como sinal nas mãos e prenda na testa. Gente, sabe aquela coisa? Menino, você quer chamar atenção para minha melancia na cabeça? Me vem essa imagem na cabeça. Amarra na testa. Não é necessário, literalmente, se amarrar na testa, mas olha que nível de importância. É para chamar a atenção do seu menino. É para a palavra de Deus chamar a atenção mais do que uma melancia na cabeça. Está entendendo? Chama a atenção do menino. E criança gosta. E você vai criar uma criança apaixonada pela palavra de Deus. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando ficar velha, ela não vai se desviar nele. Por quê? Porque incutiu. Os meus pais, graças a Deus, foram ótimos em fazer isso. Eles incutiram na gente a palavra de Deus. Criaram um amor pela palavra. E esse amor, gente, não vai embora. Fica no nosso coração. Amém? E aí, olha que legal que ele falou no versículo 10. O Senhor, o Deus de vocês, os conduzirá à terra, o Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Ele mesmo se denomina, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porque importa para ele a sua identidade, a sua família, a sua descendência. Amém? Agora vamos para Josué. Então Moisés, com eles no deserto, viu as tábuas da lei, mas não entrou na terra prometida porque ficou para Josué. Josué foi... obedeceu, foi forte, foi corajoso.
entrou na Terra Prometida, conquistou tudo. Deus foi muito legal, porque ele, cada guerra, cada batalha, em cada cidade, em cada lugar que eles tinham que conquistar, dava uma estratégia diferente. Então, nos ele cantava, nos outros eles faziam isso, faziam aquilo. Era cada vez uma estratégia diferente para eles entenderem que não era pela força deles que eles estavam conquistando a terra, mas era o próprio Deus que estava lutando por eles. E eis que depois, quando Josué estava velhinho, lá em Josué 24:15, Josué 24:15b, todo mundo fala isso. Todo mundo repete essa frase, e está certo esse versículo, porque a gente tem que falar mesmo. Josué estava falando, eu não sei vocês, eu não sei as famílias de vocês, o clã de vocês. Eu sei quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque eles entraram numa terra de pagãos, e eles foram conquistando as cidades. E aí os costumes dos pagãos ficam muito latente, né? Aqueles deuses, aqueles costumes. Tinha coisa que parecia ser muito bonita. O diabo faz essa disfarçada, né? E Josué vira e fala assim, eu não sei quanto a vocês, mas olha o que ele fala. Eu gosto da NVI, porque a NVI está escrito assim, versículo 15b. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. E aí a geração de Josué ficou firme com o Senhor, a próxima também. Mas eles falharam em ensinar. E eles foram se casando com as mulheres dos estrangeiros e trazendo para si os balaíns, que eram os deuses deles, no meio da casa, e o povo se desviou. E aí foi onde aconteceu. Eles se voltavam para Deus, se arrependiam, prosperavam, eram livres. Eles caíam porque eles se esqueciam de Deus, vinha outro povo e conquistava. A Babilônia, teve vários exílios, né, que eles foram levados, tudo mais. Até que Deus falou, chega, esse é o meu povo, eu quero imprimir minha identidade, mas não é só para eles, eu quero para a humanidade. E o que Deus fez? O plano da salvação. Ele vai enviar seu filho Jesus aqui na terra. Mas como que ele envia o filho de Jesus aqui na terra? Como que Jesus deixou de ser Deus lá no céu e veio aqui para a terra? Nasceu da Virgem Maria, pessoal. Todo mundo conhece essa história, né? Mas eu quero que você entenda que o próprio Jesus, quando veio para a terra, precisou vir em uma família. Ai, Gabi, mas a gente sabe, foi o Espírito Santo, através da palavra de Deus, que fez Maria ficar grávida e colocou o bebezinho na barriga dela. Foi. Mas abre comigo em Mateus 1. Vamos lá para Mateus 1. Aqui. Mateus 1 começa assim. A genealogia de Jesus, o Messias, porque para Deus importa a família. Lá no versículo 16, fala assim, Jacó, não é Jacó de Abraão, Isaac e Jacó, é outro Jacó, porque os nomes repetiam, tá, gente? Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A descendência de Jesus, de acordo com o povo de Deus, assim, ele pertence ao povo de Deus? Pertence. De que tribo? A tribo de Judá, filho de Davi. Por quem? Por José. Pasme, não foi por causa de Maria. A descendência dele, do povo de Deus, não veio de Maria, veio de José. É só você abrir. Se você for um pouquinho para cima, tá assim, ó. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Por que a Bíblia fala que Jesus é a raiz de Davi? Ele é descendente de Davi. Mas mais para cima, você está lá no comecinho assim, ó. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá. Porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, tudo que foi falando dele se cumpriu. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele veio da tribo de Judá, lá dos patriarcas. E aí, ele é a raiz de Davi, porque Davi também pertencia à tribo de Judá. E aí, o pai dele, José, pertencia também à mesma tribo. Tanto que, no censo, ele teve que voltar para a cidade de Davi, que era Belém. E tem um versículo que fala, ele teve que ir até Belém, porque ele era da tribo de Davi. Está vendo? A descendência de Jesus, de ser todo o povo de Deus, veio de José. Ainda que ele não tenha tido relação sexual com Maria, e que tenha sido gerado pelo Espírito Santo, mas para Deus importa. A família. E Maria, vamos falar dela um pouquinho. Maria foi uma mulher de Deus, maravilhosa. Temente, obediente, serva.
Gente, já preguei sobre ela no Dia das Mães do ano passado. Foi um pepino enorme que caiu na mão dela, porque assim, naquela época não existia a mínima possibilidade de uma mulher engravidar antes de casar. E aí ela era para ser apedrejada, entendeu? Ela estava prometida em casamento a um homem bom, ela já estava prometida para José, eles já estavam fazendo tudo certo, porque o casamento naquela época demorava um pouquinho. Então, assim, para a sociedade, eles já estavam casados, entendeu? Ele tinha que, talvez, pagar o dote, ir lá buscar ela, mas tinha todo um ritual, uma liturgia que já estava em andamento. Então, ela já era a esposa de José, só que ainda não tinha consumado, né? E o anjo apareceu para ela e falou, você vai ficar grávida, tal. Gente, que mulher de Deus, porque ela falou, faz em mim a tua vontade. Ela não se importou com a reputação, ela não se importou com o nome dela, ela não se importou que talvez ela perderia aquele casamento. Ela não sabia o que ia acontecer, ela só falou, faz em mim a tua vontade. Que serva, que coração, que mulher, que nós possamos ter esse coração. Senhor, faz em mim a tua vontade, independente da minha reputação, independente do que vão falar de mim, independente do que isso custe, que seja feita em mim a tua vontade. E ela foi essa pessoa. E ela aceitou. E aí a Bíblia fala tantas outras vezes, quando levaram o Jesus para o templo, esqueceram ele lá, né? Não, eles esqueceram, ele ficou, eles voltaram. Ele ficou e quando chegaram, ele tinha 12 anos, estava falando da palavra de Deus, todo mundo admirado. O que a Bíblia fala? Maria guardava em seu coração. Quando os reis e magos vieram visitar, trouxeram os presentes, provisão tal, a Bíblia fala, Maria guardava em seu coração. Então ela guardava tudo de Jesus em seu coração. Olha o coração dessa mulher. Uma mulher verdadeiramente de Deus. Mas eu quero lembrar a vocês também um pouquinho mais de José. Então, em Mateus 1, olha só, de 18 a 25, diz assim. O nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública, decidiu anular secretamente o casamento. Mas quando pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho... Acompanha aí, José é filho de quê? A linhagem. José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você, quem? Fala, José. Você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele de todos os seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Versículo 24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Contudo, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz. José era um homem de Deus. Deus escolheu. Jesus precisou vir com uma família completa. Um pai e uma mãe aqui na terra. E José, qual que foi o papel dele? Primeiro que a descendência de Jesus, de ser filho de Davi, veio através de José. Foi ele que foi dada a incumbência de dar o nome de Jesus. Gente, ele deu um nome para o Messias. É muito forte isso. Olha só, o que mais? As instruções que deveriam, de tudo que deveria ser feito sobre a vida de Jesus, o anjo não falou para Maria, não. Ele falou para José. Ó, ele vai nascer, você vai dar o nome de Jesus. Lá em Mateus 2, você vai para o ladinho. Versículos 13 e 14, diz assim. A fuga para o Egito. Depois que os magos e os reis partiram, um anjo do Senhor apareceu para Maria? Não. Um anjo do Senhor apareceu para José em sonho e lhe disse, levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou lá até a morte de Herodes. Todas as instruções muito importantes a respeito da vida de Jesus, para salvar a vida dele, Deus deu foi para José. E ele obedeceu. Prontamente, que ele não esperou nem amanhecer o dia, para fugir para o Egito, nós vamos agora. Vai Maria, pega o menino, junta as coisas, bora para o Egito. E foi. E devia ser uma pernada, hein? Porque é outro país. Mas ele pegou as coisas e rapidamente fugiu para o Egito. Agora, no versículo 19 a 23.
Depois que Herodes morreu, passaram-se anos. Um anjo do Senhor apareceu em sonho a quem? A José, no Egito, e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Contudo, ao ouvir que Arquelau, que era filho de Herodes, estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho mais uma vez, retirou-se para a região da Galileia e foi viver em uma cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Tudo que foi cumprido na vida de Jesus, que tinha falado pelos profetas, o Senhor ia falando para quem? Para José. Porque o pai e a mãe têm importância. Hoje, o que o diabo quer fazer? Destruir a figura paterna, especialmente numa família. Por quê? Ele quer destruir o homem. Ele quer acabar com a figura paterna. Só que você, pai, é você que é responsável pela instrução dos seus filhos. É você que é responsável por ouvir a voz de Deus e obedecer na criação dos seus filhos. Assim como foi José. A mãe, cara, a mãe é uma serva. A mãe vai orar, a mãe vai interceder, vai guardar no coração, vai buscar a Deus, vai consolar, vai dar abrigo. É mãe, né? Mas você, pai, você que é pai de família, ou vai ser um dia, você tem responsabilidade, sim, um papel importantíssimo. Porque a dinastia de Jesus, de Cristo, que morreu na cruz para a sua família, vai vir através de você. De você que é pai. Você é responsável por trazer essa salvação para os seus filhos. Amém? E esse foi o papel de José. Por isso que Jesus teve que ter, sim, pai e mãe na terra. Para mostrar para mim e para você o valor da família. Porque essa é a identidade de Deus. Um Deus que é pai, tem filho, mas tem o Espírito Santo, Consolador. Amém? Esse Deus triuno imprimiu em nós, no ser humano, a sua identidade. E cabe a nós cumprirmos o nosso papel. Tá. Mas Jesus veio para quê? Para salvar a humanidade. Eu só quero que antes que a gente vá para o sacrifício de Jesus, que a gente vá lá em Mateus 13, versículos 55 e 56. Mateus 13. Como era reconhecido Jesus? Ele não era de Nazaré? E aí ele começou o ministério dele, foi fazendo milagres, e um certo dia ele voltou para Nazaré, para a cidade que ele estava, já pregando a palavra, fazendo milagres e tal. E o povo de Nazaré ficou muito admirado, né? Então, vamos lá. Mateus 13, 55 e 56. Deixa eu aparecer aqui que eu grifei. Ele estava em Nazaré e o povo disse... Versículo... Eu vou pegar o 54. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficavam admirados e perguntaram: de onde vem essa sabedoria e esse poder para realizar milagres? Olha o que eles falaram no 55. Não é este o filho do carpinteiro? Como Jesus foi reconhecido? Filho de José. Olha a marca do pai na família, na vida dele. Não é esse o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago? Peraí que mudou aqui, gente. E os seus irmãos? Pode continuar. Não são Tiago, José, Simão e Judas? É que o povo era bem criativo para nome, né? Tudo parecido os nomes. Mas eram esse. Versículo 56. Alguma coisa está parando, que o meu não está parando aqui no lugar certo, gente. Peraí. Ah, já sei. Achei. Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Então, Jesus não tinha só irmão, como tinha irmã também. E estava ali no meio deles. E tem um outro evangelho, relatando, acho que é o de Lucas, o mesmo acontecimento que fala, não é esse o carpinteiro? Porque Jesus era carpinteiro, porque ele era o filho mais velho de um carpinteiro que ensinou a profissão para ele. Então, antes dele começar o ministério, ele tinha uma profissão, e quem ensinou foi o pai dele. Então, aprendeu tudo com mãe e com pai, porque a família está no plano de Deus desde o princípio. Ninguém nasce sem um pai e uma mãe. Por isso que Satanás quer destruir a família com todas as forças que ele tem. Porque família é a base da sociedade, é reflexo do amor e da ordem de Deus. Família é a identidade de Deus. Deus criou isso aqui para que a gente vivesse em família.
E Jesus, sabendo que a gente estava afastado de Deus, veio cumprir o plano da salvação. Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue para quê? Para comprar todos nós, todo o povo, língua e nação, para nos constituir, para nos fazer filhos de Deus. Vamos lá agora, só para mostrar a importância da família, em 1 Timóteo 5,8. 1 Timóteo 5,8 diz assim, é forte. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Olha só que forte, né? Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Por quê? Porque família é importante para Deus. Ai, Gabi, mas não merece. Mas a gente não faz por merecimento, porque a gente também não merecia. E Jesus morreu na cruz para a gente faz por amor. Amém? E aí, lá no versículo agora, para a gente acabar. Gálatas 3, 26 a 29. Gálatas. Vamos lá para Gálatas. 3, versículo 26 a 29 diz assim. Está lá no finalzinho do capítulo 3. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Jesus morreu na cruz para nos tornar filhos de Deus. Uma vez que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você entra para essa família de Deus e se torna filho de Deus. Aí nós estamos falando no âmbito espiritual. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que Deus fez? De uma vez por todas, Ele anulou o pecado que houve lá no jardim. Jesus morreu na cruz para quê? O que é herdeiro? Quem que é herdeiro? Filho, certo? Quem que vai herdar os bens quando um pai e uma mãe falecem, quando alguém falece? Os filhos. O que nós somos feitos através de Cristo Jesus? Herdeiros. Tudo isso que Jesus passou, tudo isso que Jesus fez, foi para essa família que eu estou vendo aqui hoje. Foi para mim, foi para você, para nos tornar herdeiros em Cristo Jesus. Para resgatar a identidade de Deus em nós. Para que nós possamos viver como uma família. Amém? Para que nós possamos viver como uma família. E agora não é só a sua família que você formou, mas a gente está em uma grande família. Que é a família noiva de Cristo, que um dia nós vamos nos encontrar com Ele. E agora o último texto, lá em Efésios 2, 19. De 19 a 22. Também ao finalzinho. Diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Se a Bíblia fala isso, meu querido, você é membro da família de Deus. Eu sou membro da família de Deus, amém? Mais uma vez, portanto, vocês não são mais forasteiros nem estrangeiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Aleluia. Então, uma vez que foi consumado o sacrifício de Jesus na cruz, que deixou de ser Deus no céu, veio para cumprir a identidade de Deus aqui na terra, por meio de uma mulher e de um homem. Ele teve um pai e uma mãe, ele cumpriu todo o chamado dele, todo o propósito dele, até que ele foi para a cruz, morrer no nosso lugar, e ele consumou tudo isso, sabe para quê? Para que nós sejamos a família dele novamente. Para que seja resgatada dentro de nós a identidade de Cristo, que é a família. Para que nós possamos cuidar uns dos outros, para que nós possamos nos relacionar uns com os outros. Eu acredito que o grande propósito da Igreja de Cristo nessa terra é isso, pessoal. É estarmos aqui, nos unindo, nos relacionando, amando uns aos outros, se preocupando uns com os outros. Por quê? Porque todos vão ver que é Cristo em nós. E assim
as pessoas são atraídas para Cristo. Amém? É isso que eu acredito, é nisso que que Deus falou comigo nessa palavra, que a família e família de Cristo é a identidade de Deus. Amém? Queria convidar você a ficar em pé. Que dá um soninho, né? Queria convidar você a ficar em pé no seu lugar. E agora eu quero que você faça aí no seu lugar 2 orações. Uma, apresentando para Deus a sua família. A sua família mesmo, sua mulher, seu marido, sua mãe, seu pai, seus filhos. E aí também os parentes, porque para Deus conta todo o clã, né? Todos os parentes que você tem. Seu tio, sua tia, primos, ora pela sua família. Queria que cada um levantasse aí no seu lugar o clamor por sua própria família. E em seguida que você orasse para Deus, tendo a certeza que nós somos a família em Cristo, tendo a certeza que nós somos os filhos de Deus, família de Deus, e agradecendo a Ele, fala: Senhor, muito obrigada, porque eu não merecia, mas o Senhor resgatou essa identidade em mim. Então que nesse momento, você no seu lugar tenha o seu momento com Deus. Amém? Senhor, ouve o clamor da tua igreja, da tua noiva, de cada filho que está aqui seu, Pai. Porque sim, nós somos teus filhos, comprados por Jesus naquela cruz, restaurados em nossa identidade, nós somos os teus filhos. E nós queremos orar por nossas famílias, ó Pai. Queremos colocar os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais, todos aqueles que são da nossa família, Senhor Jesus, nós queremos colocar diante de Ti. E nós queremos Te clamar, ó Deus, que o Senhor nos torne invisível aos olhos do maligno, que o Teu sangue nos proteja, ó Deus, do espírito da morte, que o Teu sangue nos proteja, Senhor Jesus, de toda violência, Senhor Deus, que o ladrão, Senhor Deus, que o mal, que Satanás não possa e não venha tocar em nossas famílias em nome de Jesus, porque nós nos colocamos na brecha, nós clamamos por Teu sangue, para que esse sangue venha proteger as nossas famílias. Pai, nós oramos por aqueles que ainda não Te conhecem, por aqueles que não são salvos, Pai, que o Senhor entre em suas vidas, que o Senhor traga salvação, que o Senhor restaure a sua identidade em cada coração, ó Pai, porque a nossa família pertence ao Senhor Jesus. Porque nós vamos falar e nós declaramos sim como Josué: eu e minha casa pertencemos e serviremos ao Senhor e somente a esse Deus. Sim, Senhor, é isso que nós falamos sobre a nossa família. Eu e minha casa pertencemos, servimos, adoramos somente o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. E Pai, nessa manhã, nós como Tua igreja queremos Te agradecer pelo privilégio de sermos chamados Teus filhos, ó Pai. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te exaltar, porque, Senhor, que privilégio, nós não éramos merecedores, mas o Senhor resgatou em nós a Tua identidade. Por isso nós Te adoramos, nós Te louvamos e nós Te exaltamos. E nós também Te pedimos, ó Deus, ensina-nos a amar como Jesus amou. Ensina-nos, Deus, a nos preocupar e cuidar como Jesus se preocupou e cuidou. Ensina-nos, Deus, a negarmos a nós mesmos em favor dos nossos irmãos. Pai, que nós possamos nos doar mais, que nós possamos, Senhor Jesus, abraçar mais, que nós possamos viver a Tua comunhão verdadeira nessa terra, para que então o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas, Pai. Nós oramos nessa manhã e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém?